Hoje a gente vai conversar aqui com o casal, Samantha e Felipe, que vão contar tudo aqui pra gente, desde como eles organizaram o casamento até como foi no dia e a experiência pós-casamento dos noivos. Acho que tudo que os noivos querem mais saber, né? Eles acabaram de passar pela mesma experiência que muitos estão passando, que é essa fase pré-casamento. Então, o tema da live hoje é como organizar e realizar um casamento sem estresse, hein? Estamos aqui com o casal dessa noite. Já estão ao vivo aqui. Tudo bem, Samantha? Tudo bem? Peraí, que travou. É, Boa noite. Tá me ouvindo? Agora sim, agora eu tô. Agora foi. Aí, boa noite, Aline. Boa noite. Como vocês estão aí nesses primeiros dias, vamos dizer assim, praticamente primeiras semanas já, né, de casados? Ai, uma delícia, né? A gente não quer que termine, né? Mas hoje é o último dia de férias. Amanhã já volta tudo ao normal. Ai. Último dia de lua de mel. É, Mas é muito gostoso, né? Essa sensação pós, sim. Vou- Aproveitar todos os registros que a gente vem recebendo. Bem gostoso. vendo cada lembrança, né? Tudo que a gente fez, ainda curtindo, é muito legal. Voltou. Desculpa, eu não ouvi o que você falou. Voltou agora. Agora foi. Agora sim. Ah, falei que são os últimos dias de sonho, né? Que amanhã volta para a realidade, mas o sonho continua agora dentro Exato. da rotina. É verdade, exatamente. Agora o sonho continua de uma outra forma, né? Agora para me apresentar, eu sou Lina Frederici, sou esposa do Guilherme, nora da dona Ana Calegari. Estou aqui com o casal Samantha e Felipe, que realizaram o casamento deles no dia 11 de março de 2023, agora amanhã, faz aí um pouquinho mais de uma semana, uns 10 dias, mais ou menos, de casados. E eles vão aqui para contar um pouco para a gente como foi o processo de organizamento do casamento, como foi no dia, o que os convidados falaram depois, como tá a vida pós-casado, eles vão falar tudo. E o tema que a gente colocou para essa live é como organizar e realizar o casamento do sonho. Porque pelo que eu estava lá, eu acompanhei um pouco e eu senti um pouco dessa energia deles que era o sonho sendo realizado mesmo. Eles estavam muito felizes, pelo que eu pude sentir ali. Eu acho que é o que todo casal busca, é chegar nesse dia feliz, aproveitar e sair feliz, né? Realizado. Então, eles têm muito É verdade. aqui para contar para a gente, né? Então, a gente vai aqui ajudar você que está para casar a realizar o seu casamento. Ele vai ser completo, com tudo, com segurança, praticidade e sem estresse. Então, para a gente começar aqui, eu quero começar do final, Samanta e Felipe. Quero perguntar aqui para vocês, como foi o casamento? Qual parte foi mais marcante para cada um de vocês dois? Ô, Aline, antes de responder, só acho que tem algumas pessoas que estavam falando que tá ruim a transmissão. Aqui pra mim tá normal, eu tô te ouvindo normal. Para mim também. E pra mim tá tudo bem. É, pra mim tá tudo bem aqui. Agora eu não sei se Manda aí, alguém pessoal, tá vê se está falando tudo aí. bem. Tá Fala tudo aí, galera. bem? Se dá pra ouvir, se tá certinho. Eu acho que agora Vamos, foi, ó. acho que foi, agora Pode estabilizou. ser, acho que daquela primeira vez lá, né? Que já que vocês entraram, depois eu também fui colocar o fone, eu acho que deu uma cortadinha no som, né? Pode ter sido. Agora Acho que Porque sim. agora tá bem limpo aqui pra gente tá também, a bem gente consegue te limpo. ouvir bem. Então, Vamos tá lá, bom. então. Então vamos lá, vamos Bom, começar pelo que foi mais marcante para cada um dos dois aí, individualmente do dia do casamento. vai lá, começa você. Ah, sem dúvida alguma, eu acho que o que mais marcou foi a entrada dela, assim, sabe, Aline? Eu ainda na hora eu falei assim, poxa, como ali no Calegari, né, a gente não decidiu colocar os panos ali, né, para eu vê-la só entrando, eu fiquei de costas, e aí eu só esperei o momento de abrir ali as portas para eu poder virar e ver essa cena, né, que foi a mais marcante, assim, da minha vida, né, então eu tenho muito
vivo isso e foi, acho que é o mais emocionante, a entrada dela ali. Para mim também teve esse momento inicial da cerimônia, foi bem marcante. Você estava até ali comigo na rampa, né, dando as orientações, você até registrou esse momento, foi bem especial. E ela deu essa dica, né? Ela falou, na hora que você chegar ali na ponta do banco, olha para frente e respira, contempla, não desce de uma vez. E eu que já sou mais acelerada, provavelmente é o que eu faria. Então ela ter dado esse toque ali no começo foi muito, assim, fundamental. E aí, aquela vista ali, realmente, foi o que ela falou, você vai olhar e vai estar todo mundo te olhando, estava todo mundo me olhando, menos ele, porque ele já tinha falado que ia ficar de costas. Pra mim, a visão ali dele se emocionando na hora que ele me viu foi. Travou? Voltou? Acho que agora voltou, deu uma travadinha, mas voltou. Eu tava falando só que eu olhar ele se emocionando nesse momento, e aí depois até durante a cerimônia, né, que a gente, eu também alguns, né, convidados, né, na hora até que o Luiz Miranda falou pra gente se virar com os convidados, tudo, ver os convidados ali meio emocionados também, acho que essa emoção foi o momento mais marcante, assim, tanto minha e dele, quanto ver os convidados emocionados. Foi acho que a parte mais marcante, né? Foi, sem dúvida. E é legal que a gente fez um Reels bem desse momento que vocês falaram aí, que era o Felipe de costas no altar, que é uma coisa que acho que foi a primeira vez que eu vi, né? Já deve ter feito, mas não é comum, né? Não vi. Eu vi que ele estava de costas na hora, só que eu estava lá com você, né? Vi meio de longe, e aí acho que o Rafa estava lá, ele filmou um pouco do Felipe, ele ficou ali no Felipe. E aí depois a gente juntou, né? E fez um Reels bem bacana que mostra a emoção dele, bem nessa hora, né, que ele te viu chegando, você entrando, assim. Depois eu não postei na sequência de stories aqui, eu coloquei vários sobre o casamento de vocês. Depois, quando terminar, eu vou colocar esse Reels também para o pessoal ver esse momento que vocês falaram que foi o mais marcante, foi o que a gente acabou fazendo o Reels, porque realmente transmitiu essa emoção pra gente, né? Foi muito... E é muito bacana, Aline, a gente estava comentando depois que você foi fazendo vários registros ali, até te agradecer disso, porque assim, a gente estava à noite ali, depois a gente foi para o chalé, já curtindo algumas fotos e vendo algumas postagens suas ali. Então, é como se tivesse um foto e vídeo ali ao vivo, sabe? E aí a gente estava curtindo muito as postagens que você foi fazendo ali, foi muito legal. Nossa, realmente, foram registros eu falei pra você. que eu falei até que foi o Samidei da Aline. É uma loucura, porque eu mesma me empolguei fazendo ali os vídeos, às vezes eu dou uma editada para colocar, porque fica muito grande, aí não cabe no Stories. E aí acho que eu terminei 2 horas da manhã, nem sei, mas é porque eu lembro, nem sempre é possível, mas aquele dia ainda estava, né, na pilha e tinha outras coisas para fazer. Mas porque no dia do meu casamento, quando eu casei, no outro dia, a primeira coisa que eu fui fazer é pegar o celular, começar a ver os stories, as fotos, que a gente também tinha fotos que os convidados tiraram e fez o albinho na hora. Eu queria lembranças. Então eu falei, já que eu consigo, tô aqui em casa, eu vou postar porque eu sei que é importante isso, né? Sempre que eu consigo, mas que bom que deu certo aí pra vocês aproveitarem. Foi muito bom. E agora pra gente voltar. De novo, Legal, gente. E agora para a gente voltar, então, no começo da história, a gente falou já do final do dia do casamento, como vocês se sentiram, mas e no começo? Conta assim, a Samantha pequena, o Felipe pequeno, eles sempre tiveram o sonho de casar? Olha, eu imaginei casando, eu sempre tive esse desejo, sim. Mas eu acho que eu não tinha pensado necessariamente numa super festa. Eu acho que essa parte da super festa, assim, de ter uma super festa, eu acho que ela veio um pouco agora, depois, do ano passado, quando a gente começou a pesquisar mesmo o casamento. Mas eu sempre tive essa vontade, esse interesse de casar. A festa veio depois com essa pesquisa e principalmente, depois a gente vai falar também mais um pouco, quando a gente conheceu o Calegari, né?
E daí foi quando tocou mesmo, né? Da minha parte, da mesma maneira, assim, eu sempre quis, né, constituir uma família, fazer aquela coisa tradicional, um casamento, mas a festa não era ainda, assim, uma prioridade, tanto quando a gente noivou e tudo mais, a gente tinha uma outra ideia, né, não era nem fazer uma super festa, era fazer um brunch, alguma coisa assim, reunir os amigos e tal, mas aí a gente foi tocado ali pelo Calegari, pelo ambiente, por tudo, pela equipe, a gente falou, não, a gente vai ter que fazer Vai uma ter que fazer. festa, reunir todos os amigos, vai ser marcante, a gente vai ter lembrança pro resto da vida, sabe? É bem isso. Que legal. A gente vai chegar aí nesse ponto e é interessante saber que mudou a visão. Vocês tinham o sonho de casar, mas que falaram, talvez a festa era uma coisa assim, ter uma família, mas fazer essa comemoração talvez um pouco menor. E assim, dentro do relacionamento de vocês já estavam há quanto tempo juntos? Teve algo que aconteceu ou uma parte assim que falou, não, o momento é agora de casar, é agora que mudou assim, né? Qual foi a chavinha que virou? Teve alguma coisa? Conta aí, fala você. Na verdade, a gente tá junto, né? Nós, no casamento nós fizemos 3 anos juntos, mas assim, foi uma coisa muito de início, né? Quando a gente se juntou ali, acho que 2, 3 semanas, a gente já chegou, a gente estava junto, estava nem namorando, a gente já fez um planejamento juntos de vida. E dentro desse planejamento estava o casamento. Então, assim, foi algo muito assim, a gente se conheceu, já se conectou e falou, é isso, vamos embora, vamos realizar nossos sonhos, vamos constituir família, vamos marcar tudo aquilo que a gente quer, listar e deu tudo certo. Assim, o casamento era um desses pontos. E o detalhe é que esses 3 anos que ele tá falando que a gente completou, né? Então, dá pra fazer a conta aí, a gente começou a se relacionar em março de 2023. Em março de 2020, 2020. perdão. Que foi o comecinho da pandemia. Então, era tudo, assim, muito diferente, né? Muito tudo fechado, cada um nas suas casas. Ele morava em outra casa, ele morava em outra cidade, ele morava em Campinas. Enfim, vários detalhes aí do começo do relacionamento. Então, a gente começou a namorar em 2020, ele me pediu em casamento em 2021, Um. né? Em 2021 ele me pediu em casamento, e aí em 2022 foi quando a gente começou a efetivar, passou 2021 inteiro, a gente estava com vários outros processos de vida ali, a gente mudou depois para São Paulo também, se nos restabelecemos aqui em São Paulo. Aí em 2022 que a gente começou a pesquisar casamento, e aí um dos primeiros que caiu aqui na nossa pesquisa foi o Calegari, a gente já de cara quis agendar uma visita para ir. E aí na hora que a gente chegou, né? Adoramos. Eu acho que se fosse definir a virada de chave que você pergunta, eu acho que foi, efetivamente, para fazer a festa, foi a visita no Calegari. A gente foi nos 3 espaços. Começamos pelo Calegari, fomos para o Itália e depois para o Rosário. Mas na hora que a gente chegou no Calegari, a gente já sentiu uma picadinha, sabe, de Calegari, assim, tipo, falar, não, tem alguma coisa aqui diferente. A gente viu que era a nossa cara. Né? Sim. É aquilo que a gente até falou, né, quando você comentou nisso, que é depois que você viu o Calegari, não tem como desver. Não, E cada espaço vai tocar de um jeito. Eu acho que é importante isso que você falou, que quando vocês entrarem, os dois sentiram, tipo, é aqui. Eu lembro que também, quando eu conheci o Guilherme, os espaços eram totalmente diferentes, né? Porque eles vão se reformando, enfim, né? E quando eu conheci o Itália, que foi onde eu casei, quando eu desci ali, né, aquela rampa ali, eu vi, ele me levou lá para conhecer, eu olhei e falei, uau! Nossa, a gente acabou de se conhecer, eu falei, acho que se eu casar um dia vai ser aqui. E foi isso também, aquela sementinha ali me ficou, mas ó, demorou anos depois pra gente casar lá e já estava totalmente diferente. Mas eu também, a primeira vez, deu né, uma coisa assim no coração, você fala, putz, acho que aqui tem alguma coisa para mim. Então é legal vocês falarem, porque a gente fala muito para os noivos isso. A gente vai casar uma vez só, que a gente se espera. Então, assim, você precisa se ver casando naquele lugar, porque é Exato. o seu dia, né? Então, isso é muito importante. E aí, como vocês falaram, vocês ficaram um ano noivos, mas sem pesquisar coisas de casamento. E aí vocês realmente falaram, não, agora a gente vai atrás do casamento. Por onde vocês começaram as pesquisas? Então, a gente começou justamente pelo espaço, porque num primeiro momento a gente não tinha a ideia ainda, né, de fazer
festa. A gente tinha começado, como até falei nos meus votos, com um brunch para familiares e amigos, uma coisa bem básica, bem simples. Só que a gente começou a pesquisar os lugares, né, os buffets, para ter uma noção, né? A gente não conhecia, a gente não sabia qual que era o mercado aí de casamento. E a gente começou a pesquisar. E aí, nessa pesquisa de espaço, que foram já meio que de cara, não vou lembrar exatamente como foi, mas eu arrisco dizer que foi muito pelo Instagram, porque eu faço muita busca pelo Instagram, acesso muita coisa por lá. A gente achou o Calegari, que era já dentro do perfil que a gente queria, que era na Serra. A gente queria alguma coisa no meio do mato mesmo, aquela coisa bem natureza, bem assim, rústico. E então nós começamos pelo Pelo espaço, Calegari, né? pelo espaço, e aí, tanto que a gente queria casar na Serra, porque foi nosso primeiro encontro foi no Jax, ali na Serra, né? Então a Um gente falou, café, poxa, né? vamos. Aí a gente falou, poxa, vamos casar ali perto, no meio do mato e tal. E aí, essa ideia só de um brunch, mas aí a gente falou, não, vamos conhecer os espaços, tudo, e aí a primeira busca necessariamente foi o espaço, né? Foi, a primeira vez que foi E espaço. aí a gente, assim, recomenda muito isso, as pessoas irem visitar, porque foi o que você falou ali, né? A gente precisa se ver casando no local, né? E aí quando a gente chegou e viu, os dois já se olharam, não precisou nem dizer, sabe? A gente falou, é aqui. Ainda Já o sentiu? Ricardo, É, ainda o Ricardo que foi nosso consultor, ele sempre, nossa, desde o primeiro momento, muito atencioso e explicou tudo muito bem. Ele ainda falou pra gente assim, mas vocês estão pensando em fazer uma festa para quantos convidados? A gente chutou, porque a gente não tinha lista, não tinha nada. A gente começou realmente só visitando os espaços. A gente falou, acho que no máximo a partir de 100 no calendário, né? É a partir de 100. Quem faz uma festa para 80 faz para 100 também. Aí a gente tipo, olhou assim um pro outro, né? Deu uma risadinha e foi o que realmente aconteceu. A gente acabou fechando uma festa para 100. E aí depois que a gente conhecendo, né? Começando a oferecia uma estrutura muito completa. Porque eu sem conhecer casamento, sem conhecer a organização do casamento, eu imaginava que ia ser muita coisinha assim. Ah, decoração aqui. Ah, mobiliário ali. Ah, gastronomia aqui. Ah, docinho aqui. E isso me dava um pouco, acho que, sabe, de receio, até um pouco de preguiça até, sabe? Porque eu acho que é muita gente envolvida e pode dar muito problema, né? Na hora que o Calegari mostrou essa opção, né, que é justamente o que vocês ofertam, a gente olhou e falou, nossa, a realmente gente se isso sentiu abraçado. já vai facilitar muito a gente, logicamente, a base foi a confiança, que a gente já pegou desde o começo, tanto com o Ricardo, tanto com a dona Ana, que também já conversou com a gente no dia que a gente fechou. Então, gente, essa parte, assim, de ter toda essa estrutura já resolvida, nossa, facilitou demais para todos os outros itens que depois a gente vai pesquisar, né? Com certeza. E aí, então, vocês começaram na busca pelo espaço. Então, vocês não Pelo tinham espaço. assessoria. Vocês não foram primeiro atrás de uma assessora para depois começar. Vocês foram atrás do espaço. E aí, vocês conheceram o Calegari, que já tinha vários serviços à disposição para vocês incluírem no pacote. E vocês contrataram a maioria desses serviços já lá, e vocês sentiram que tinham essa necessidade de uma outra assessoria, só aquilo já atendia vocês? Como foi? A partir que vocês fecharam ali o espaço, então, a continuidade dos preparativos. Quando a gente já percebeu que tinha muita parte ali, já estava resolvida, a gente já ficou muito mais tranquilo. A gente não tinha a pretensão de contratar uma assessoria para acompanhar esse processo, até porque a gente queria realmente ficar muito. A gente estava muito envolvido já, desde o momento que a gente definiu que ia fazer o casamento e fechamos com o Calegari, a gente olhou um para o outro, porque a gente sempre ouvia muita gente falando às vezes, ai, casar estressante, nossa, muita briga, muita discussão, não sei o quê. E a gente não acreditou muito nisso, a gente não queria isso, na verdade, pra gente. Então a gente falou, não, vamos aproveitar todo o processo, então vamos fazer juntos. Então era uma prioridade, claro que cada um tem a sua rotina, tem o seu trabalho, tem a rotina da casa, porque a gente já morava junto, mas era uma prioridade pra gente, era justamente uma prioridade tratar de assuntos do casamento. Então, sempre ali, pelo menos uma vez na semana, a gente sentava para alinhar os pontos que a gente queria para pesquisar atrações, pesquisar foto, pesquisar
qualquer coisa que a gente quisesse colocar. Então, era uma prioridade pro casal, e aí que entra a questão do alinhamento, né? Sim. A gente está muito alinhado. A gente realmente ficar de frente disso. Então, por isso que a gente nem cogitou Uma assim, uma assessoria. assessoria por fora. A gente quis realmente estar ali à frente disso tudo. Mas eu acredito também que o fato de já ter resolvido mais da metade do casamento com o pacote que a gente fechou com o Calegari contribuiu bastante para isso. E além disso, a gente já sabia que no dia ia ter assessoria, né? Que já era uma assessoria do próprio local, que já está toda alinhada com a equipe, com o buffet, com o espaço. Então a gente pensou justamente isso. No dia já vai ter uma pessoa que vai assessorar a gente, que vai cuidar ali de tudo, que já conhece o espaço. Não tem porque no processo que a gente queria muito participar e estar à frente, não tem por que contratar uma pessoa, né? Exatamente. Nós queríamos estar à frente, assim, de tudo, sabe, Aline? Entendi. Mas a gente só teve isso por conta da segurança que o Calegari passou para a gente. Então, muitos dos fornecedores que a gente pegou ali de maneira externa foram indicações do Calegari também. Então, essa segurança foi muito importante. Lá do Calegari vocês já saíram do contrato. Era buffet, espaço, decoração, mestre de cerimônia foi de lá também, né? DJ, bem casado vocês pegaram também? E assessoria do dia? Não, bem casado foi fora. E assessoria do dia. Então isso já Perfeito. estava no pacote de vocês. E aí depois vocês foram pesquisar outros fornecedores, inclusive apareceu aqui, deu um oi o JC Foto e Vídeo, né? Que também é um parceiro. Lives. Opa, voltou? Voltou. E então vocês saíram de lá e já foram contratar alguns fornecedores a partir das indicações, porque na pastinha a gente coloca, né, do contrato, algumas indicações de foto, Sim, vídeo, sim. cabelo. Então, muitos deles, a partir dali, vocês foram de indicação. Exatamente. A gente foi, acho que é a segunda contratação que a gente fez, né? A primeira foi o buffet, que já tinha toda essa questão aí resolvida. E é só um detalhe também, que eu acho que é importante falar, para quem não conhece nada de casamento, que eu acho que a maioria dos noivos estão procurando, tem muito detalhe que a gente não sabe, né? Um dos detalhes que me chamou a atenção é que a gente chegou a visitar um segundo buffet, que se a gente quisesse, era um ponto que a gente queria, que era a mesa compartilhada, né? A mesa da família lá. E se a gente quisesse colocar essa mesa da família, era um valor à parte da locação. Aí a gente ainda pensou, nossa, a gente não perguntou no Calegari quanto que é lá também, tá? Não sei o que. Aí na hora que a gente voltou, que foi no outro dia, que a gente voltou para fechar na outra semana, na verdade, o Calegari falou, não, a mesa compartilhada a gente monta aqui, tá tudo certo, tá tudo no pacote. Aí a gente percebe que tem as diferenças que existem, né? Em cada lugar, a política de cada lugar, a forma de tratar em cada lugar. Então, às vezes você tem um lugar que te oferece ali um pacote já, mas aí dependendo do que você vai colocar ali, fica muito solto, né? Fica muita coisinha, não, tem que adicionar a mesa de compartilhada, tem que adicionar, sei lá, um outro arranjo, enfim. Isso eu acho que foi uma coisa que me marcou muito na época, eu fiquei pensando depois, que eu vou comentar na live. Legal. Mas a parte da contratação, segundo o JC, né? Que a gente foi fazer uma reunião só, né? Vamos conhecer o JC. Tipo, você tal. conheceu o Calegari lá. Já, vamos conhecer o JC. Fechamos. Vamos conhecer o JC, ver como que é. E aí também foi a mesma sintonia que o Calegari, a galera do JC, assim, o Carlos recebeu a gente super bem, já foi mostrando ali, sabe, as imagens que ele tinha feito de um casamento sem tratamento, sem nada assim, já foi mostrando, e a gente sentiu muita confiança. Em tudo que a gente fechou, Aline, a gente foi sentindo essa confiança e essa parceria, assim, sabe? Essa energia tem que estar próxima, tanto do casal quanto com todos os fornecedores. Você tem que se ver no fornecedor ali, sabe? E isso a gente sentiu em todos, né? Foi mesmo. Cada fornecedor que a gente fechava, a gente realmente percebia, tanto que assim, se você falar, vocês pesquisaram muito, assim, o espaço, decoração, fotos, filmagem e tal, eu vou te falar que nós pesquisamos, mas não foi assim muito, porque conforme a gente ia fazendo as reuniões, a gente já ia sentindo esse entrosamento, esse alinhamento, e nem ficava tipo, vou pensar. Não, na hora que a gente olhava um pro outro, a gente falava, não nem falava, na verdade. A gente só olhava e sentia e falava, não, então é isso mesmo. O JC foi a mesma coisa também. O DJ
a gente já tinha fechado quando fechou o pacote, que é a festa mater, né? Que é o Francis. E o cerimonialista que a gente foi deixando mais para o final, a gente fechou só no final do ano. A gente pesquisou um pouco mais para entender o que era o cerimonialista, a figura do cerimonialista, né? Porque a gente também não tinha essa noção como não ia fazer um casamento religioso. Aí a gente foi, o Luiz Miranda falou que a gente ia assistir, né? Uma cerimônia dele. E a gente gostou do jeito que ele conduziu, é muito dinâmico. E aí também fechamos no final do ano, né? Acho que No final do ano. Ah, legal. Então, vocês, só para o pessoal saber também, vocês fecharam o casamento mais ou menos um ano antes da realização dele, né? Foi mais ou menos esse tempo de preparação do casamento. E aí vocês... Um ano, né? E aí vocês acompanharam bastante nossas redes sociais, o material que a gente postava, isso ajudou vocês também? Ah, foi fundamental, viu, Aline? A gente foi vendo os podcasts e assim, a gente não tá nesse meio, né? Então, a gente acha que sabe, mas não sabe, porque tem muito detalhe, muito detalhe. E aí, vendo ali os principais fornecedores nossos fazendo os podcasts com vocês e tal, isso ajudou muito. Aí a gente ia anotando, sabe? Tipo, item a item, o que que eles estão falando, tal. Então a gente foi acompanhando e ajudou demais, assim. Eram conteúdos muito bons, assim, esse bate-papo, né, com os fornecedores. Ajudou bastante. Quando a gente fechou o Calegari, né, que daí a gente começou efetivamente também a seguir nas redes sociais, a gente foi justamente acompanhando toda essa evolução. Então a gente pegou, até quando você começou a aparecer, né, teve o seu Instagram divulgado, da Aline Fidelice, as minhas professoras falaram, o filho da dona Ana vai casar e a noiva dele tá falando de casamento. Então a gente ficava tudo, sabe, a gente ficava por dentro, assim. E aí quando começou os podcasts também, a gente conseguiu assistir alguns ali, os primeiros a gente assistiu praticamente na íntegra ali. E é o que você falou, a gente assistiu do JC inteiro, assistimos até o do Donato também, que ele falava de várias coisas de fotografia. Então a gente a gente acaba se aproximando, né? Com tanto contato, assim, eu via toda hora as suas postagens, as postagens do Calegari. Então você vai se alinhando, se aproximando cada vez mais dos fornecedores que você fechou. Então, fora, claro, todas as dicas técnicas, né? Que vocês começaram a postar, vários conteúdos técnicos, informativos, que faz muita diferença. Porque, como você falou, a gente não está nesse mundo, a gente não vive esse mundo. Vocês vivem casamento todos os dias, né? A dona Ana está aí, eu não me recordo agora quantos anos, mas ela está há muitos anos no mercado de casamento. Mais de 25. E ela sabe mais de 25 anos. Então, assim, ela sabe muito o que funciona e o que não funciona, né? Então, assim, mais do que a gente, lógico que a gente quer, às vezes, colocar algumas coisas, mas acho que é muito importante a gente justamente ouvir, porque às vezes a gente quer colocar alguma coisa que é muito fora e talvez não funcione. Então, os conteúdos que tem no Instagram do Calegari e os podcasts que ficam no YouTube, nas plataformas digitais, ajudam bastante. E assim, por experiência, deixa o podcast rolando e vai fazendo as coisas da casa, lava a louça, porque assim, super funciona bem, entendeu? Você utiliza tempo aí. Não, e é gostoso, né? Porque, querendo ou não, ali no final, na reta final, ali, vou dizer, uns 6 meses antes do casamento, a gente vive casamento. A gente só fala em casamento. E é muito gostoso você sentar ali no sofá e ao invés de pôr, sei lá, um seriado e tal, vamos ver vídeo de casamento e curtir, entrar nessa vibe, assim. Você já vai. Porque o dia do casamento é um dia tal, mas a gente curtiu o casamento durante um ano anterior e tá curtindo agora, depois, as lembranças. Então, essa preparação, essa vibe que você já vai entrando é muito gostoso. E isso é muito legal vocês falarem, porque é uma coisa que eu não me ligava muito, e depois que eu também entrei nesse processo de casamento, eu percebi isso, que na vida a gente tem vários rituais, né? Tipo, desde pequena a gente passa lá a escolinha e tem a formatura, tal. Então, assim, os rituais de passagem, a gente chama, às vezes fala, que brega isso, não sei o quê. Mas depois, com mais maturidade, eu acho que eu fui entendendo a importância deles. Porque, que nem o Felipe falou agora, o casamento é um dia. Mas o processo que vocês ficaram um ano para fazer o casamento foi o primeiro projeto, talvez, de vocês juntos. Então, se vocês querem construir uma família, talvez mais para frente criar um filho e tal, vocês vão precisar estar alinhados na mesma vibe. Então,
eu acho que esse ritual do casamento já é um primeiro processo de alinhamento do casal. Eu achei muito bacana que vocês falaram que vocês quiseram fazer, fizeram questão de fazer isso juntos. Porque eu acho que serve para isso, esse primeiro projeto, né, como casal, e que talvez a gente pense, isso está ultrapassado. Mas se ele resiste aí há tantos anos, algum sentido ele deve fazer, né? Então, Com eu certeza. acho isso bem bacana. E aí, acho que aqui até Concordo com entra esse raciocínio aí. eu lembro que você também falou, né, das redes sociais, que eu comecei a postar do meu casamento. Eu lembro que você foi uma das primeiras noivas, assim, porque já que eu comecei a falar, você também veio, assim, no Instagram e você sempre foi muito participativa lá. Eu lembro que eu postava alguma coisa, uma opinião, e você sempre colocava, eu também penso assim. Eu achei que eu compartilhava o que você postava para as outras noivas ver que também não era só uma opinião minha. Então, e essa visão que a dona Ana tem há mais de 25 anos, que agora, vamos supor, estou aí um ano e meio, né, contando com preparativos do meu casamento, acompanhando de perto todo final de semana vários casamentos, é bem isso. A minha ideia antes, que não tinha nada a ver com casamento, né, minha profissão, nada, você vai vendo que você está ali do dia, o que funciona, o que não funciona, por que isso existe, porque todos os noivos, e eu me incluo nisso, quando começa a gente pensa, eu quero fazer uma coisa diferente. Quero fazer diferente. Mas aí depois a gente começa a ver que o que já existe, a gente pode dar o nosso toque, mas o que já existe talvez tenha um motivo, né? Ele está ali, resiste há tantos anos porque ele funciona. Mas isso não significa que a gente não pode dar o nosso toque. Que eu vi, até comentei com o Felipe um pouco antes da cerimônia, que ele estava ali na frente, perto daquela árvore da vida, né, que vocês fizeram. Eu falei, vocês colocaram muitos detalhes com o toque, com a cara de vocês. Então, eu achei isso muito incrível, porque vocês não saíram assim, uma decoração totalmente diferente do que tinha, né? Vocês pegaram do pacote, estava linda a decoração de vocês, realmente foi um bom gosto. E colocaram nos detalhes o toque da história de vocês. Então, até uma noiva me perguntou aqui, quando eu postei no Stories, falou assim, pergunta para ele onde eles fizeram essa árvore, que o pessoal gostou, né, disso. Então, até vou perguntar onde vocês fizeram a árvore e fala um pouquinho desses detalhes que vocês acrescentaram para dar o toque de vocês. Quer falar? A árvore, assim, foi uma ideia nossa, né? Porque a gente sempre honrou bastante, né? Nossos antepassados, né? A gente sempre fala muito dessa questão sistêmica. E aí a gente queria fazer essa árvore e tal, e foi um processo muito gostoso. Como no casamento a gente fez tudo junto, a gente também queria fazer manualmente essa árvore, né? Então, ter a nossa energia ali, né? Então, a gente fez foi aqui num lugar aqui próximo de casa que faz MDF, entregamos para ele o desenho, eles fizeram, né, a árvore, e aí a gente pediu as placas com os nomes e nós mesmos pintamos, fomos ali registrando, colando tudo, peça por peça, colocando a nossa energia ali. Então, foi tudo manual, né? E uma coisa bacana de se dizer, Aline, é que a Samantha, ela registra tudo. Então, ela tira muita foto, faz time-lapse de tudo. Então, assim, todo esse processo, a gente fazendo a árvore, a gente gravou um vídeo, sabe? Para a gente ver depois no futuro, a gente tendo esse registro, né? Então, isso é muito bacana para os casais saberem que tem que registrar tudo. Fechou o contrato, tira a foto, faz não sei o que, faz o vídeo, porque a gente vai ficar com essa lembrança. Então, essa árvore a gente foi fazendo ali manualmente, né? Com peças de MDF, montando ela. A gente fez esses vários registros, né, de várias coisas do que a gente fez no casamento. Como você falou, foram muitos detalhes e a gente realmente pensou muito, assim, muita coisa, né, que a gente queria deixar com a nossa carinha, com a nossa identidade, seja da paleta que a gente tinha definido, até o brasão que a gente tinha feito também. Em vários momentos a gente colocou ali esse brasão. E aí a gente realmente, como você falou, eu gosto muito de registrar tudo. A gente fez desses registros e a gente depois vai postar algumas coisas aí como em forma de ajuda mesmo, porque vários conteúdos que eu ia pegando, como muitos do Calegari, a gente percebe o quanto ajuda, né? O quanto agrega nesse processo do casal. Então, quanto mais informações tiver, né, de detalhes, a gente acaba acendendo às vezes uma ideia, né, que a gente tinha pensado e acha interessante do que aconteceu naquele casamento, e aí, às vezes, coloca no seu mesmo ou até adapta, né, da forma que acha melhor. Mas, só respondendo basicamente do MDF, foi isso que você falou. A gente foi numa loja de MDF mesmo, do nosso bairro aqui, levamos a
arte, pegamos tem várias artes na internet que você buscar da vida, a gente pegou uma que a gente mais gostou, e aí ele deu pra gente ela crua, na MDF mesmo. Nós pintamos, escolhemos as cores que a gente queria, pegamos as tintas, pintamos, e as plaquinhas também a gente Com os nomes. foi com os nomes dos parentes, né? Também a gente teve que a gente foi atrás também com os pais, né? Mandando para o meu sogro, para minha sogra e para meus pais. Manda aí o nome dos seus pais e dos seus avós. E eles assim, mas por que você está querendo isso? O que você está programando? Eu falei, vocês vão ver, calma. Aí a gente mandou também para o moço da LDF, ele fez pra gente, aí depois a gente foi só colando na disposição que a gente queria. Então foi isso que o Fê falou, a gente pegou a base e aí a gente colocou da forma que a gente achava que ia ficar mais bonito do nosso gosto, né? Exato. E hoje, imagino que é uma decoração da casa de vocês, né? Essa árvore. Então, eu acho isso muito legal. No nosso casamento, eu fiz as medalhinhas, meus avós todos já são falecidos. Então, eu fiz a medalhinha lá, o relicário, e coloquei no buquê. Pra mim, ninguém me imagina, né? Tipo assim, a hora que chegou meu buquê, eu sou muito chorona, não chorei no casamento, eu só chorei com o buquê. Mas por conta desse significado que estava junto. Então, eu também acho que compartilho muito essa ideia de vocês, que é isso, honrar as origens. Então, assim, da onde eu vim, é a família a partir da qual eu conheço, porque eu não conhecia bisavós, não conhecia nada. Então, eu falo, então tudo que eu sou, a família que eu tenho, a gente é muito unido, veio deles, eles construíram. Então, eles não estão mais aqui fisicamente, eu quero representar. Então, eu tenho essas medalhinhas agora comigo. Então, esses toquezinhos que eu acho que a gente pode ir colocando, né, com a nossa cara durante os preparativos do casamento. E aí, a Ana Luísa, que também é uma noiva que é bem seguidora, bem participativa lá no meu Instagram também, eu vi que no comecinho da live ela mandou aqui uma pergunta que ela queria saber se teve algum perrengue, né? A gente tem que falar os dois pontos, o lado lindo e se teve algum perrengue aí na parte de organização do casamento de vocês. Perrengue na organização, acho que teve na organização. Na organização, não sentimos dificuldade com nada. Nada na organização. No dia, não sei se necessariamente foi um perrengue, mas assim, acho que é importante a gente se preparar, né? As noivas principalmente, né? Não sei como cada um tem o seu perfil, né? O seu estilo. Mas eu estava muito acreditando que eu não ia atrasar. Isso é uma expectativa que a gente cria, né? E até acho que foi o Francis, quando a gente fez a reunião com ele falou, é normal, vai atrasar, vai por mim, vai acontecer, não fica encanada. E aí o meu atrasou muito mais do que eu achei que se tivesse um atraso, atrasou muito mais do que eu imaginava que seria possível, né? E eu acho que o perrengue, que eu diria que foi, assim, foi uma coisa meio assim, que aconteceu na hora, foi o vestido, que acabou, a gente deixou o vestido ali, né? Eu comecei a me arrumar, o vestido ficou na capa. E aí depois que a gente tirou da capa para fazer as fotos ali, os takes, né? De foto e vídeo, eu passando a mão no vestido e tudo, eu percebi que o vestido estava um pouco amassado. Mas eu não tive a dimensão que estava tanto, e eu achei que a minha irmã tinha levado já a flor, que eu já tinha pedido, isso foi uma coisa que eu tinha lembrado de pedir para ela. Só que na hora que eu fui efetivamente vestir, e nisso a cerimônia já estava atrasada, na hora que eu fui vestir, o vestido realmente estava muito amassado. Não tinha como entrar. Por sorte também, a minha outra irmã tinha levado um outro ferro de passar mesmo, ferro de mão ali. E aí a própria assessora, até nessa hora, acho que a dona Ana também estava no quarto, na suíte lá, ela também ficou lá junto, olhando tudo, e a própria assessora do dia lá, que foi a Nilda, foi passando o vestido. Aí, enquanto ela ia passando o vestido, eu coloquei o Robin de novo e fiquei fazendo cenas de simulação lá da maquiagem, porque eles já tinham pego algumas partes enquanto estava fazendo, mas depois pegou essa parte de simulação. Então, foi dosando esse tempo. Acho que se fosse para falar de um perrengue, assim... Foi só no dia mesmo. Foi só no dia esse atraso que deu. Mas que eu acho que é importante, assim, a gente tentar, cada um tem um perfil, mas tentar não surtar, assim, muito. Porque senão você começa dali, aí na verdade nem começou. Se eu tivesse, até algumas pessoas falaram, mas você conseguiu segurar bem, você ficou calma e tal. Realmente, ali na hora, eu não via outra possibilidade a não ser ficar calma e entender que tinham coisas que precisavam ser feitas. Então, assim, o vestido precisava ser passado, eu vou respirar,
eu vou procurar fazer outra coisa. Aí foi o que eu fiz com a maquiadora, com o JC, depois coloquei o vestido e aí começou a cerimônia. Atrasou, mas assim, isso consequentemente pega tempo de festa, a gente sabe disso, mas se encanar com alguma coisa assim muito já no começo, se acontecer, espero que não aconteça com as noivas que estão aqui, mas se acontecer qualquer imprevisto que seja, tentar realmente segurar a onda, senão você acaba perdendo um pouco ali da energia mesmo, da sensação que você pode ter ali de tudo que está acontecendo. E teve um segundo perrengue também, né? Ó. Então tá. Nossa, foi, verdade. Mais uma emoção, né? Na verdade. Que vocês Meu tio seguraram passou. muito bem, diga-se de passagem. Eu vi que estava. Eu falei, por isso que eu falei, olha, gente, esse é o tema da live, é organizar, realizar sem estresse, porque vocês não deixaram nada tirar a energia de vocês. Vocês continuaram Nossa, plenos, assim. foi. Então foi uma coisa. Eu acho que assim. Pode falar. Não, desculpa, pode continuar. Não, era isso daí que eu falei que vocês só seguraram plenos, que assim, a energia de vocês se manteve. E eu acho que você já tinha me mandado isso no Instagram, uma outra, porque eu abri uma caixinha e uma noiva mandou, né? Tá chegando o casamento, como controlar a ansiedade, tô entrando em desespero. Aí eu falei, gente, foca no que você pode controlar. No que você não tem controle, você só aceita e aproveita do jeito que for, porque a gente não consegue controlar a chuva, não consegue controlar várias coisas. Então, choveu, eu vou entrar com o guarda-chuva até abrir a porta, entrou, acabou, não olho dentro do salão, não vou perder o meu dia por causa disso. Né? Aconteceu qualquer coisa, então vamos focar. Aí você mandou também um texto falando, olha, eu também tô nessa de ansiedade e tal. Então, assim, e a gente sabe que, assim, falar é uma coisa, aí no dia, na hora, né, não sei se é assim, mas eu olhei pra você, que nem você falou do vestido, tava de boa, então eu falei, realmente praticou. Pratiquei, é verdade. Mas conta do qual foi o perrengue do altar, que até alguém perguntou. Mas conta o que aconteceu. O meu o pessoal adora. Quer saber, né? Meu tio acabou a passando Priscila, mal. ela também é bem participativa aqui, né? O meu tio acabou passando mal ali durante a cerimônia, né? Ele acabou caindo ali, não chegou a desmaiar efetivamente, mas acabou caindo ali, né? Ele foi prontamente ali socorrido, né? E aí, durante ali, lógico, a gente ficou um pouco preocupado, né? Não tem como não ficar, mas a própria família ali foi chegando perto, tá tudo bem, tá tudo muito bem amparado, assim, a gente já ficou meio ali, né? Segue a vida, tal. A Sá ainda estava arrumando ali, teve o perrengue do seu véu, teve o perrengue do véu também. do véu, né? Que pisaram ali no véu no final quando ela estava chegando e aí desmontou um pouco ali o penteado dela também, né? Então foi, enquanto estavam socorrendo, ele estava socorrendo a Samantha também arrumando. Nesse Deu tudo socorro certo. todo tem coisas importantes serem esclarecidas até também, né? A gente conseguiu ficar até, de certa forma, tranquilo, porque realmente a família aqui já ficou tomando muita frente. Nós tivemos ali umas peças-chave, né? A minha irmã do meio, meu cunhado, que o pai do meu cunhado que estava lá, ele é médico, na hora ela já gritou ele ali, ele já veio ali dos Fundamental. convidados, já foi ali para ver o que estava acontecendo. E aí todos os outros convidados, todos os outros padrinhos, né, que eram os familiares que estavam efetivamente ali no altar, já foram ali também, sabe, olhando. E aí toda hora minha mãe e minha irmã me falaram, Tá tudo bem. Então a gente foi assim, tentando se ater à realidade do que estava acontecendo. Então, assim, claro que a gente ficou preocupado. Eu até falei para minha irmã, falei, olha, vê se realmente é só isso, se não precisa chamar uma ambulância, né, tal. E aí ela foi falando com o sogro dela, né, que é quem estava socorrendo ele na internet, e ela falou, não, é só pressão e tal. Então, como a gente foi vendo que as coisas estavam, e o tio dele foi voltando, a gente foi percebendo que ele foi depois conseguiu sentar, tal. Aí a gente falou, não, vamos se acalmar. Aí nisso, nesse meio tempo, foi o que você falou. Aí veio a minha maquiadora, minha penteadista era minha convidada também, então eu tive essa carta na manga, além de tudo aí. E aí, nesse momento, ela foi e voltou lá para colocar de volta o véu ali, ajustar. Porque o véu, a minha grinalda, na verdade, não foi um enfeite, foi as flores naturais que eu pedi. E as meninas lá da decoração também mandaram umas flores lindas, que eram as flores do buquê, né? Então ela foi lá ajustar. Então, nesse meio tempo, estava acontecendo uma coisa no altar, aí depois também a maquiadora veio me ajudar. Deu tudo e certo. deu tudo certo. Foram esses
Na verdade, não foi É bem isso, do limão, vocês fizeram a limonada ali. Eu falei, Se realmente foi virou. assim, foi muito. E seguiu normalmente, né? Deu tudo certo. Foi um momento ali do altar. E a importância de vocês, né? Tipo, tem alguém que é experiente, que era, né, o caso do médico ali, caiu a pressão, é uma coisa normal, daqui a pouco ele volta, é só, né, dar aquelas tonteadas, né? Então, sentou, passou, seguiu. Então, isso que. Exatamente. Passa bem, aproveitou a festa depois, então deu tudo certo, graças a Deus. Depois cheguei lá, perguntei, tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Precisa de alguma coisa? Não, ele tava bem. E seguiu o baile. Então, eu acho que manter essa consciência e essa calma de, tipo, eu não preciso resolver tudo, né? Tipo, alguém da família tá resolvendo isso daqui, vamos aproveitar. E foi um detalhe, imagina se tivesse dado muita importância para isso, foi só um momento, né? Então, acho que é importante deixar essa mensagem para os noivos, né? Tipo, respira, gente, respira, que tem muita gente ali, o dia de vocês, alguma coisa que sair ali do script, vamos dizer, vai dar uma contornada, tem um monte de gente ali para ajudar e vamos seguir para a festa, né? Porque e a gente viu que isso não acabou atrapalhando porque o estado que vocês estavam, né, de felicidade, a gente vai falar um pouquinho mais das etapas aí do casamento depois, né? Foi uma sensação muito bacana, né? Então a gente até só para complementar essa parte, Aline, respira assim e confia. Eu vou falar do confia, assim, baseado na nossa experiência com os contratantes que a gente foi atrás, com os nossos fornecedores. Então, assim, a gente tinha uma estrutura ali bacana, o Calegari, você também, eu vi que você estava ali meio que correndinho uma hora até. Então, assim, tem que confiar. Por isso que é bem importante você contratar fornecedores que você realmente se sinta uma confiança muito grande, porque lógico que o serviço que você está contratando, você tem que confiar o mínimo mesmo, né? É o que eles estão te oferecendo. Mas numa situação dessa, que não é necessariamente um imprevisto, pode até acontecer, mas não é comum. Não. E aí você foi a primeira vez que eu vi, nunca tinha visto. Então, exatamente. E aí você saber que tem uma estrutura ali, tem pessoas que estão preocupadas, estão alinhadas, estão olhando, estão sabendo o que pode ser feito, isso é muito importante. Então, assim, a gente acho que conseguiu também manter essa calma por conta dos familiares que ficaram ali à frente, mas também por conta do buffet que a gente viu que estava todo mundo se movimentando para resolver. Então, é confiar. Por isso que é importante realmente também a confiança nos fornecedores. Legal. Então a gente até avançou um pouquinho falando do perrengue do preparativo, já fomos pro dia, já esclarecemos, gente, perrengue foi isso, agora vamos falar das coisas. Voltar só um pouquinho, assim, para saber como vocês estavam na semana do casamento, né? Como a gente falou, vocês estavam bem, estavam lidando bem com a ansiedade, mas teve um detalhe legal e diferente de vocês abriram aí as portas, porque agora tem bastante noivo querendo fazer a mesma coisa que vocês. Quer se hospedar, vocês se hospedaram, vieram um dia antes, né? Deixaram algumas coisas lá que vocês acho que era de lembrancinha de alguma coisa, né? No Calegari, e se hospedaram aqui na Serra, lá no nosso chalé, para dar uma relaxada para o dia seguinte, que era o casamento. E depois do casamento voltaram para lá. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, como foi? Foi essencial. Fundamental. Né? Como foi para você? Na verdade, a gente decidiu fazer isso, né, um dia antes, não está muito previsto. Aí a Sá teve essa ideia, ela falou, vamos subir um dia antes, ali para a Serra, já ficar ali naquele ambiente, porque a gente fica dentro de casa, vendo todos os itens, tudo aqui, assim, a gente querendo organizar, a gente não se desliga um pouco, assim, fica muito mais ansioso. E aí subir para um espaço diferente, que está ali preparado para a gente, né, tinham vários mimos, tinha um buquê para ela, alguns docinhos, sabe? Um lugar diferente no meio da serra, com tranquilidade, sem barulho, que é essa loucura de São Paulo, aqui a gente está nesse meio, né? E aí a gente se desligou. Foi muito importante a gente subir para um lugar diferente do que a gente está habituado, né? Se desligar um pouco para curtir mais esse momento, sentir mais esse momento. Porque a gente não mora longe do buffet, a gente mora a 45 minutos. Num primeiro momento, o planejamento era a gente sair daqui de casa para justamente organizar tudo com calma, aí sai de casa, dorme na nossa cama, etc, essas coisas assim. Só que daí, em algum momento, eu acho que não foi nem alguma postagem sua que eu tinha visto, eu acho que eu tinha visto se não estiver muito enganada, no status do WhatsApp,
que isso também é uma coisa que eu não olhava, nem sabia que tinha muito. Inclusive, noivas que começam a adicionar os números dos fornecedores, olhem os status do WhatsApp, porque vira e mexe tem alguma coisa que é importante e interessante. E eu acho que foi o número da decoração que tinha postado, eu acho que era a casa, não era o chalé. E aí foi quando eu fui perguntar para você. Você falou, eu tinha postado, qual que você gostou, tá, não sei o quê. E aí, no primeiro momento, até tinha te perguntado, né? Eu falei, não vai fazer só uma diária? Porque a gente queria só no dia, pra gente não precisar descer e tal. Aí você falou, não, mínimo é duas, tá? E falou, não, beleza. Aí até no primeiro momento a gente tinha pensado em fazer de sábado para domingo, domingo para segunda. Mas aí depois que a gente parou para pensar, a gente falou, não, vamos na sexta, né? Porque a gente já dorme lá do lado, que é 15 minutos do buffet. Uma segurança, Uma né? segurança a mais. E aí depois também, até na semana, a nossa assessora falou, não, vocês podem deixar as coisas já lá. Então, assim, as coisas que eram volumosas, por exemplo, a gente deu... Nossa lembrança foi chinelo, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, tinha uma caixa grande, mas duas caixas menores. Tinha o MDF aqui da árvore, Vários detalhes, tinha os espumantes, tinha várias coisas volumosas. Então, a gente conseguiu deixar na sexta, a gente subiu direto pro buffet, deixou na sexta lá. E aí, depois fomos pro chalé. A gente até passou na pousada que estava os nossos familiares, que é ali do lado, que é no Hotel da Rocha, que é a morada do Sol, se não estiver enganada. Passamos lá, demos um oi pro pessoal que veio de fora mesmo. Aí quando a gente chegou no chalé, que a gente já viu o ambiente que a gente gosta, assim, que é mato, mesmo, tranquilidade, sem barulho. E na hora que a gente entrou e deu de cara com o buquê que você deixou, que já tinha toda a nossa paleta ali de cores. E aí depois você falou, você falou, não, eu fui lá, falei com a Paula, perguntei qual que era a decoração de vocês, pedi para ela fazer. A gente sentiu um acolhimento, assim, muito gostoso. Muito grande, assim, muito bom. E a segurança de estar perto do buffet já, né? Como a gente casou de manhã, num sábado, né, 10h30, 7 horas, ela tinha que estar lá se preparando, né, para arrumar. Estar ali perto, a 10 minutos, dá uma segurança muito grande já. Eu assim, se fosse, você sugere para alguém? Eu sugiro para todos que vão casar no Calegari, no Itália ou no Sposari, a não ser que a pessoa já mora aí na Serra e mora do lado, sei lá. Mas se mora aqui para baixo, se mora para Grande São Paulo, eu sugiro mesmo, assim, porque não é só a praticidade de estar perto, mas aqui eu conheci o chalé, né? A gente conheceu o chalé. É uma delícia, o lugar é super acolhedor, super gostoso, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. E a gente, no fim das contas, gostou de ter feito 2 diárias, porque realmente a gente aproveitou de sexta para sábado, já dormimos ali, e depois de sábado para domingo, que a gente, como o nosso casamento acabou cedo, né, porque foi de manhã, a gente ficou a noite inteira do sábado ali, eu até postei brincando, foi nosso after, né, porque ainda teve as marmitinhas dos noivos, então a gente ficou ali no after mesmo, né? A gente ficou aproveitando ainda a continuação da festa. E é muito legal vocês falarem isso, porque aí depois eu postei, né? Vocês ficaram lá, eu postei sobre o chalé, fiz uma promoção para as noivas do Calegari e tal. E aí eu fiquei doida. Eu falei, quem inventou de fazer essa promoção? Porque recebi muita mensagem. Não dava nem conta de responder. Aliás, se eu não respondi alguém, me desculpa, manda de novo aí, gente. Porque foram muitas. Só que todo mundo, toda unanimidade, queria uma diária só, assim como vocês. Mas como eu tinha explicado para vocês, tem todo o negócio da roupa de cama pra gente trocar, lavar toalhas e tá acontecendo as festas no final de semana. A gente não via que era viável isso. Aí começou tanta demanda que a gente falou, vamos tentar? Então a gente está em período de experiência, abrimos, porque pediram muito. Mas eu acho que o que vocês fizeram, que até a Priscila está falando aqui que ela vai ficar 2 dias, assim como vocês ficaram, porque eu recomendo. Esse dia antes, você falou, né, eu moro aqui do lado, 3 minutos do Buffet Calegari. Eu já morava aqui quando eu casei, mas eu falei, olha, eu devia ter ficado lá no chalé também. Porque eu tava no dia anterior mais nervosa, a gente fica assim, né, apreensiva, ai meu Deus, o que vai acontecer e tal. Então, acho que se isolar, relaxar, tipo, baixar a energia, eu acho que o que vocês fizeram é o que eu recomendaria para todas. Vai um dia antes, fica lá, relaxa, e depois o casamento volta e dorme. Então, eu acho que 2 diárias é o essencial, é o que a gente fazia, recomenda, mas pediram tanto que a gente abriu, mas eu recomendo 2 também, que é o melhor. Eu também, por experiência própria, quem está querendo uma diária e teve a possibilidade aí de testar, né, que vocês vão fazer esse teste, ok, mas eu realmente sugeriria fazer 2, porque é uma continuidade, assim, independente do horário, o nosso horário foi de manhã, nosso casamento, mas dependente do horário que você vai fazer, você tem mais tranquilidade
do pré e do pós. Então, eu sugeriria super pelas diárias. Legal. E olha, gente, o papo vai tanto assim, ó, que já tá quase praticamente acabando. Ainda continua 1 hora só de live no Instagram? Ai, não sei, porque Eu acho se que sim. continua. É? Eu acho que às vezes até passa um pouco, mas não sei. Depende. Ah, vamos tentar, porque o papo tá bom, vamos tentar se faz. Para a gente poder falar um pouquinho do dia do casamento de vocês, vamos falar um pouco da decoração que vocês escolheram. Foi a decoração do pacote mesmo? Vocês colocaram coisas adicionais? Como foi a decoração de vocês, a escolha? A gente escolheu a decoração do pacote mesmo. No dia que a gente foi fazer a reunião, a gente já viu que estava muito completa assim, a decoração do pacote. E a gente até viu depois, vendo os conteúdos, né, os stories do Calegar, a gente via que tinha algumas coisas adicionais que eram até bacanas, tudo, mas a gente já tinha gostado tanto do espaço. Na verdade, assim, a gente até brinca, né? O espaço por si só do Calegari já é incrível. Já é uma né? decoração. Já é uma decoração. Se você não coloca nada, já tá lindo. E aí, com a decoração que a gente escolheu, né? Quando a gente fez a reunião, a gente já tinha definido as cores, tudo. E ela explicou como que era. A gente já tinha também visto em muitas postagens de vocês. A gente optou por não colocar uma decoração a mais. Tem uns detalhes que são legais, que a gente acha interessante, até a gente vendo até depois, de acrescentar, mas pra gente a gente não sentiu essa necessidade. A gente acabou realmente deixando do pacote e atendeu muito bem, né? Atendeu muito bem. Todas as expectativas. Que legal. A paleta de vocês foi uma paleta mais puxada pro boho chique, não foi aquela mais laranja, que tá bem alta? Foi. E o a gente buquê pegou também. mais terracota, laranja, uma coisa mais pra... Meio que puxando meio que um outono, assim, uns tons mais de outono, né? A gente gosta bastante. O terracota era a cor das minhas madrinhas, né? Das nossas madrinhas. E o verde oliva também era dos nossos pais, então a gente tentou seguir nessa linha aí também pra decoração. E pro buquê também, né? O buquê ali, eu postei hoje o buquê aqui também, o pessoal curtiu bastante ali o buquê, que é um buquê que tá bem alto, também é uma paleta que eu gosto muito. E quando eu vi, eu falei, nossa, até fiz um vídeo assim do buquê, achei bem, bem bonito, assim. Você chegou a mandar uma foto de inspiração lá para as meninas e aí elas reproduziram mais ou menos na inspiração que você tinha mandado? Foi, quando a gente fez a decoração não tinha decidido ainda. Aí depois a gente foi mandar só esse ano, né? Na verdade já foi mandar, As referências. eu acho que foi no começo de março, até final de fevereiro. Porque daí a gente pesquisou e a gente decidiu fazer a eternização do buquê. E aí nisso a gente conversou muito com a moça que faz a eternização. A gente viu alguns trabalhos do que ela fez, a gente falou o que a gente queria. E aí ela indicou pra gente quais eram as flores que chegavam melhor naqueles resultados de eternização que a gente queria. Então a gente mandou modelos do que eu e o Fê me ajudou também a pesquisar modelos de buquê, tá? Isso o noivo pode também ajudar, Com se ele tiver, certeza. lógico, interesse, né? Mas ele me ajudou bastante, ele já sabia o que eu estava pensando, então a gente mandou umas referências de fotos de internet mesmo, né? Nesses tons. A gente optou pelo modelo desconstruído, né? Que é aquele que não fica redondinho, também não era uma cascata, mas ele fica mais assim desconstruído. E aí a gente mandou para, eu acho que é a Paulinha que atende lá na decoração, a gente falou para ela justamente mais ou menos as folhas, né? Na verdade as flores, a gente falou de orquídeas, né? 2 tipos de orquídeas, acho que no Lepus Lisianthus também, e aí algumas folhagens também. E aí quando ela trouxe, já estava assim, quando ela, né, no dia ela trouxe, já estava incrível. Aí eu só falei para ela, só põe mais algumas folhagens verdes, porque ele ficou muito mais assim intenso e eu senti falta um pouco do verde. Já tinha alguma coisa verde, mas eu queria mais. Aí quando ela trouxe depois com as folhagens, acho que foi de Eucalipto. né? Nossa, meu Deus, é isso. E aí depois que eu fui ver as fotos do buquê, que daí fotos de convidados, depois até da prévia que você já mandou, eu falei, nossa, eu só consigo olhar pro buquê, porque tá lindo demais, foi lindo demais. Mas uma joia ali que entra junto com a noiva, né? Faz toda a diferença, né? O buquê chama bastante atenção e complementa, né? Toda a beleza ali da entrada. Foi bem bacana. E da parte de gastronomia, o cardápio de vocês foi o Pérola Pratos Quentes, né? Foi Pérola Pratos Quentes, beleza. E da comida, quando vocês foram fazer a degustação e fecharam o contrato, vocês já tinham provado, degustado um pouco da gastronomia.
E aí esse é o que tinha, porque a gente tem o churrasco, tem os pratos quentes, tem algumas opções também de carnes, né, para escolher lá depois. Vocês já tinham uma ideia do que escolher? Vocês foram pensando depois o que pôr no cardápio de escolha? É, uma das escolhas do Calegari foi justamente pegou a gente pela barriga mesmo. Porque a gente comeu, foi lá degustar e falou, meu, que lugar incrível, né? A gente comeu, acho que o nhoque, né? Nossa, Nossa, não. nhoque O sensacional. molho natural é outro patamar. É. E aí também a gente vendo ali no Calegari que tem muita coisa que o utilizado é plantado ali também, né? Então a gente achou isso fantástico, assim, sabe, a nossa cara, essa questão, né? E aí a gente já gostou do Pérolas Quentes, até porque a Sá, ela é vegetariana, e aí ele atende mais também essa questão. A gente pensou em alguns convidados também. Então a gente optou mais por esse cardápio por conta disso. Lógico, a gente gostou demais, mas tem essa questão do vegetariano também que adequa legal. Os pratos principais a gente são opções de carne, que claro a gente colocou lá, porque muito provavelmente a grande maioria dos convidados comem carne, mas a parte do pratos quentes, né, que é as outras variações que tem de opção, já atendia muito bem também, até eventualmente para quem não comesse carne, não só eu, né, porque a gente mesmo, a gente pega ali uma vez só a comida rápida e come, né? Mas a degustação realmente fez muita diferença, assim, para a gente já sentir o cuidado na preparação, que a gente percebe isso, né? No menos a gente tem isso muito de comida, né, de alimentação, mas a qualidade também, né? Da comida que Da vem pra comida. gente, assim. Então, porque vem do molho natural, né? Você contratar um buffet que faz o molho natural é muito diferente de você. A gente chegou a fazer uma degustação em outro buffet que o molho dava para ver que era industrializado. E é muito ácido, né? E eu sou muito fã de nhoque. Eu gosto muito de molho ao sugo. Então, assim, na hora que veio esse molho, e até acho que, não sei se foi a dona Ana que falou, se foi o próprio Ricardo que falou, é molho natural. E já dá para ver aquela cor, né? A gente percebe a diferença. É, esse É o muito bom, nhoque foi também é um muito dos bom. meus preferidos. É difícil um dia estar lá e não comer ele, não almoçar ele, porque eu também adoro. É muito bom. Ah, e uma coisa que eu abri uma caixinha, né, quando eu falei que a gente ia ter live, eu abri uma caixinha para os noivos mandarem algumas perguntas, quando eu tinha postado o stories de vocês. E aí uma noiva falou, Aline, fala para eles contarem um pouco da dança, como foi, porque vocês... Eu até falei no Nossa, final, eu falei, sabe, Amanda, você é bailarina? Porque vocês dançaram e teve duas danças, né? A dança de vocês juntos e depois teve uma dança surpresa. Conta aí pro pessoal como foi esse processo de ensaio, como vocês fizeram essa dança. Começa você é, da sua foi versão. assim, para ela é mais tranquilo, para mim é mais desafiador, né? Porque ela já dança há algum tempo, né? Mas foi muito bacana, porque assim, a gente se preparou acho que um mês e meio antes, né? Aconteceram algumas coisas que a gente acabou deixando mais para perto, né? Aí ficou aquela insegurança, mas ela conduziu muito bem os ensaios, e tal. Mas é bacana porque assim, era só risada assim durante os ensaios. Tem muita gravação assim de erro e tal. Então foi um processo, mais um processo que a gente curtiu muito, sabe? Esse ensaio da dança, ia inventando, ia montando cada passo, a gente ia se divertindo, ia curtindo. E a ideia era promover ali assim uma dança muito muito bacana assim, que impactasse, né? E a gente curtisse, a gente ficasse feliz, curtisse o momento, né? E aí foi justamente isso. E lógico que depois teve a surpresa dela, né? Que ela entrou ali, fez a dança, que foi emocionante. Não desconfiou. Não, momento algum. Foi Foi não. uma surpresa, foi uma surpresa. Então, a dança dos noivos a gente decidiu porque a gente, quando assistiu o filme, né, do Rei do Show, a gente gostou muito. E essa música, né, que a gente dançou, na verdade a gente mesclou duas músicas do filme, mas essa inicial, que é a música de abertura do filme, é muito impactante, né, muito forte, é muito gostosa, assim. Então a gente... Eu falei pra ele, falei, isso bem no começo, assim, quando a gente fechou o casamento, eu falei, vamos dançar essa música no casamento? Aí ele olhou pra mim e falou, vamos, né? Eu falei, vamos. E aí a gente tentou, ainda no próprio ano passado, a gente tentou já começar a fazer algumas coisas, e aí a ideia era ter a coreografia pronta até o final do ano. Por alguns motivos a gente não conseguiu isso, e a gente começou a fazer efetivamente a coreografia em fevereiro, e a gente finalizou a coreografia no carnaval. Então, assim, foi menos de um mês do casamento que a gente pegou os dias do carnaval e falou assim, não, agora a gente vai terminar a coreografia para depois ter esses outros dias só de ensaio.
Só que assim, como ele falou, eu fui dando algumas, eu não sou professora, tá, de dança, eu faço dança há muitos anos, já fiz aula de jazz, já fiz aula de dança do ventre, é a minha dança principal, minha leitura corporal principal, que eu faço já há mais de 10 anos com a minha irmã, que é professora de dança do ventre, há mais de 20 anos também. Então, acabo tendo um repertório, né? Facilidade. Porque tenho tido já essa experiência durante muitos anos. E aí, quando eu comecei, a gente começou a fazer a coreografia e a gente pegou muita inspiração de vídeo, porque eu também, algumas coisas eu fui montando da minha cabeça mesmo, a gente pegou a inspiração de vídeo, principalmente na parte lenta, né, que era uma dança realmente a dois, e isso eu não tinha experiência, eu nunca tinha feito dança de salão, nem nada. A gente pegou de vídeo. Isso para quem dança, já é desafiador, para quem não dança, mais ainda, mais uma dança em dupla. Só que ele surpreendeu muito, porque ele decorava muito fácil, ele já foi pegando muito fácil a parte de decorar, e a execução também, como ele nunca tinha feito dança, até imaginei que ele ia ficar mais durinho, assim, tá. Mas olha, vocês viram, né? Ele que abriu a dança, né? Ele tava lá, chutou bem. Eu falei, nossa, gente, foram vocês que montaram a coreografia, parabéns, vocês mandaram bem ali. E aí a gente descobriu que na internet assim tem muito material aí que ajuda, sabe? Das coreografias prontas para casamento, que foge ali um pouco do básico, da valsa, tal. Quem quer fazer algo diferente tem muito conteúdo bom assim. Tem uns conteúdos gratuitos, né? No próprio YouTube, se você jogar, tem coreografia para dança, quem quiser se arriscar. Mas tem também muitos profissionais da dança que você pode contratar, tanto para fazer online, quanto para você contratar e fazer em algum local, né, presencialmente, que também vale muito a pena. E aí a minha dança para ele foi de fazer uma surpresa para ele ali no dia, né? Eu falei, nossa, o que eu vou fazer, né? Eu dei no começo ali da arrumação na suíte, eu mandei uma caixinha com uma carta e um cubinho com nossas fotos. Mas eu falei, não, eu quero uma coisa a mais. Aí eu fiquei pensando, eu falei, vou dançar, não vou dançar. Porque acaba sendo de uma forma um pouco natural para mim, porque eu já fiz muitas apresentações de dança, concursos e espetáculos de dança, mas é totalmente diferente, né? A maioria das danças que eu fiz de apresentações foi em grupo. E agora era pro meu marido, né? No meu casamento. Então, assim, aí eu bolei, assim, o que eu queria, a música, eu mesma editei, assim, jogando... Já tinha um pouco de facilidade, porque eu já tinha feito edição de música, mas edição de música simples, com um aplicativo gratuito de internet, que a gente joga no Google mesmo pra fazer. Então, eu peguei a primeira parte da nossa música, que é a Pra Sonhar, do Marcelo Genesi, e aí coloquei em seguida outras duas músicas já de dança do ventre mesmo, uma mais lentinha, uma que dá um derbaque, que é uma percussão, né, para dar uma animada ali na galera. Então, eu fiz essa edição, ficou pronta já tinha um tempo, já desde o ano passado estava ela pronta, e deixava sempre escondida no celular, no computador, para não correr risco sabe, tá sendo uma música, entra ela do nada, assim, deixava tudo escondido. Os meus vídeos de ensaio também, tudo escondido no celular, para não correr risco dele ver nada. E a minha coreografia também, eu terminei depois da nossa. Só que foi depois do carnaval, que daí eu terminei, aí eu aproveitava as horas que ele não estava em casa para ensaiar. E na última semana, não consegui ensaiar nada, porque a gente já estava totalmente junto o tempo todo, né? Aí uma coisa legal que aconteceu foi o ensaio do Calegari, né? Que eles Foi bacana. liberaram pra gente ir lá na semana. Nós fomos na quarta-feira, dia 8, a gente casou no civil. E aí a gente tinha pedido pro Ricardo se tinha possibilidade de a gente ir lá pra ensaiar no local, porque a gente estava ensaiando no apartamento mesmo, nosso aqui. Não tem tanto espaço. E ele falou, não, dá pra ir, tá? A gente até fez uns time-lapse lá, ficou bem engraçado. A gente acabou ensaiando na parte da cerimônia ali, mas foi fundamental pra gente conseguir fazer um movimento mais extenso, assim, sabe? Mais expandido. Foi muito, muito importante, foi bem legal. Legal. E eu tava filmando, né, vocês dançando, e é legal também a reação dos convidados. Eu acho que eu tava ali do lado da família do Felipe, né? E alguém falou, nossa, olha, tipo, se surpreendendo ali. Então você vê que talvez era isso, o Felipe surpreendeu mesmo. As pessoas. Então, bastante, né? Aí eu imagino o carinho dos convidados depois, que eu acho que pra mim foi uma das coisas que eu mais curti do casamento, é sentir esse carinho das pessoas que estavam lá.
Então, eu queria perguntar para vocês como vocês sentiram esse carinho, o que eles mais falaram, o que seus convidados mais falaram para vocês durante e depois do casamento. Essa é a parte mais bacana, viu, Aline? Porque receber esse feedback depois e o que eles mais falavam é que eles sentiram o nosso amor, né? A nossa felicidade. Então, desde o início, quando a gente começou a preparar essas coisinhas, árvore da vida, não sei o que, tudo, todos esses detalhes era para dar nossa cara e transmitir o amor que a gente estava sentindo, que ele contagiasse as pessoas, né? E foi interessante isso, porque todo mundo que vinha abraçar a gente no final falava, poxa, a gente está feliz, a gente viu a felicidade de vocês, sentiu o amor de vocês, e isso transforma, assim, sabe? Dá uma energia para casais que estão ali, pessoas, enfim, todo mundo, né, sentindo esse amor. Então, essa foi o feedback que a gente mais sentiu. E lógico, local, sem dúvida, assim, meu, olha que lugar lindo, né? Eu que cheguei ali antes, né, fiquei cumprimentando os convidados e tal. Todo mundo fala, meu, que lugar sensacional que vocês acharam, sabe? Esse verde, tudo, né? Depois a gastronomia também, a gente recebeu, nossa, vários elogios, que comeram muito bem, assim, sabe? Então, foi esse feedback que a gente recebeu A gente teve alguns feedbacks também da celebração, né, do do celebrante. celebrante. O pessoal achou bem dinâmica ali a cerimônia e rápida também, né? Que foi importante. Passou a mensagem que a gente queria, teve a nossa carinha ali, mas foi rápido, sabe? Não fica algo assim que fica muito demorado. Mas é o que você falou, acho que o mais bacana assim, que a gente percebeu foi as pessoas realmente assim, felizes assim, de estarem ali naquele momento. E assim, a gente, quando foi convidar as pessoas, a gente realmente convidou porque a gente queria mesmo, a gente ficou muito feliz assim, de convidar as pessoas, mas a gente percebe que as pessoas também ficam muito felizes de ser convidada, né? A gente percebe quando eles vêm falar com a gente ali no final, ou às vezes durante a festa, aí vem justamente comentar, nossa, a comida é muito boa. Teve até uma amiga minha que estava com o filho dela que falou, olha, o Theo falou que esse é o casamento que ele comeu melhor, foi a melhor comida que ele comeu. Eu falei, olha, é uma criança de 9, 10 anos, então assim, sinceridade total. E então a gente foi pegando esses feedbacks assim, desses detalhes técnicos que deixa a gente ainda mais tranquilo e mais feliz, né? Deixa a gente ainda mais emocionado aqui. Foi muito gostoso assim, ver esse feedback dos convidados. As pessoas se envolveram bastante, assim, né, com a história, com tudo. Tanto que antes do casamento a gente criou um grupo no WhatsApp com todos os convidados, todos. E aí a gente ia jogando algumas informações e aquecendo, né, ali os convidados para o casamento. Então eles já foram na semana curtindo, receberam o cardápio antes, sabe? Então foi bem bacana isso. Era um grupo fechado, né? Era só eu e o Felipe que mandava a informação, que era só coisas pontuais. Então a gente fez, acho que, sei lá, na segunda ou na terça da semana, E foi avisando colocando. que era isso, era um grupo que não ia ficar sendo tocado o tempo todo. E a gente foi mandando algumas informações. Eu fiz um checklist, tipo, de convidados, que era legal eles verem. Aí mandei depois falando do dress code, que já tinha no nosso site, estão relembrando, mandava o link lá falando. Fiz o cardápio também nosso personalizado, porque a gente não queria imprimir nada. A gente queria realmente essa coisa mais assim, comestível. Então a gente já mandou no celular e falei pro Fê, eu falei, os convidados pegam ali no celular e olham, né? Já vão ver na verdade antes e na hora se tiver dúvida. Então tá de fácil acesso, então a gente foi mandando algumas informações. Então é o que o Fê falou, acabou servindo meio que um aquecimento dos convidados, e ali no dia quando chegou, né? Você que recebeu a maioria deles. Todo mundo já Eles estava ali estavam muito já. feliz, muito participativo de tudo, sabe? No nosso site a gente até tinha colocado, lógico, também o lugar, né? Colocamos até uma fotinha do Calegari que nós tiramos quando a gente foi aí, né, fechar. Mas claro, quando a pessoa chega lá e olha, né, aquela abundância, né, aquele espetáculo, é outra coisa. E a gente falou, ó, gente, no grupo, né? Cheguem às 10 para aproveitar o espaço e o Coquetel de coquetel de boas-vindas. boas-vindas. Porque né, na minha cabeça, quando eu falei, eu tinha expectativa de não atrasar, falei, pelo menos meia hora, eles aproveitarem, meia hora, 40 minutos que seja, 50, aproveitar bem o espaço, tirar muita foto, porque tem muito lugar para tirar foto, e comer, né, já fazer ali o coquetel de boas-vindas. Então a gente também deu essa dica lá para os convidados, né? Foi bem legal. Eu acho que isso é uma coisa legal também do espaço e desse coquetel de boas-vindas,
para quando acontece algum imprevisto, que acontece, né? Como atrasou ali um pouco a cerimônia, os noivos não precisam ficar preocupados, gente. Os convidados nem estão vendo a hora passar, porque eles estão ali conversando, tirando muitas fotos. Eu sempre fico ali de olho, porque eu gosto de ver os pontos que eles gostam de tirar fotos, convidados. Então, eles sempre estão tirando foto pelo espaço, vão lá, pegam o coquetel, aí eles se encontram, pessoas que às vezes faz tempo que não se encontram, e ficam conversando, tal. Então, assim, é uma preocupação a menos para os noivos. Se caso atrasar um pouco, ai meu Deus, será que tá todo mundo lá parado, sentado na cerimônia, olhando pro teto? Porque às vezes na igreja é assim, não tem o que fazer, né? Você chega na igreja, você tá lá dentro sentado no banco, e se atrasar, você tá ali sentado no banco. E ali o espaço é amplo. Então os convidados ficam circulando, tirando foto, nem vê o tempo passar, gente. Então, assim, É. acho que isso Verdade. é um ponto positivo, né? E aí, Com certeza. e é legal, eu gostei dessa questão da lista de transmissão que vocês foram mandando ali durante o casamento. Acho que é uma boa ideia, porque antes do casamento eu lembro que muitos convidados, tá lá no site, mas eles leem, nem todos. Então eles mandam perguntando alguns detalhes. E aí, se eu tivesse uma lista de transmissão que eu não tinha, né? Dava para ser, alguém tá perguntando isso, pode ser que mais gente tenha dúvida. Já manda lá nesse grupo, né? Então foi uma boa dica. E aí, sabe o que a gente vai fazer? Porque hoje já está terminando, a gente vai falar mais sobre isso no podcast. Que a gente pretende esse ano retomar com os podcasts que a gente parou no passado, depois do nosso casamento, entramos em férias, vamos dizer, do podcast. E aí a gente pretende retomar. E aí fica aqui até o convite para vocês voltarem, ir lá gravar pessoalmente o podcast, que é legal, que a gente consegue pôr as fotos do casamento. Conforme a gente for falando, a gente consegue colocando as fotos, a gente já separa antes, e o pessoal vai participando do assunto e vendo o que aconteceu no dia. Porque a gente tá falando aqui, o pessoal só imaginando, nossa, que buquê será que é esse? Que dança é essa que eles fizeram? Então a gente consegue ir colocando no meio. Então a gente vai falar mais Legal. sobre isso no podcast, que vocês já estão convidados, a gente já tinha convidado, e quando a gente retomar, a gente vai marcar. E aí, Com certeza. Vamos sim. então, para a gente encerrar, eu tenho duas perguntas de encerramento. A primeira delas é assim: se hoje vocês pudessem voltar no tempo, lá antes do início do preparativo do casamento, a Samantha e o Felipe, qual conselho, né, depois que aconteceu tudo, vocês dariam para a Samantha e para o Felipe lá do início do preparativo do casamento? Tem alguma coisa que vocês fariam diferente, ou algum conselho que vocês dariam para vocês mesmos no passado, ou para noivos que estão nessa fase ainda pré-casamento? Bom, eu acho que se eu olhasse para mim há um ano atrás, que foi o comecinho da organização, a parte do processo de organização, eu acho que eu consegui levar bem, assim. Não me lembro de nada específico que eu mudaria exatamente na parte de organização. Eu acho que mais para o dia, se eu tivesse conseguido mais ou menos prever algumas possibilidades, eu falaria da questão do vestido, que foi uma experiência que eu tive e que não foi o atraso principal, teve outras questões que acabam atrasando na cerimônia, mas é um ponto a mais. Então eu falaria para olhar essa parte do vestido, já quando chegar na suíte da noiva, já abrir, tirar da capa, ver se está tudo certo, já deixar ele lá quietinho depois para ser usado. E eu acho que a parte do emocional ali, eu me surpreendi também, porque eu sou uma pessoa mais agitada. Eu não sou tão ansiosa, mas eu sou mais agitada e às vezes até um pouco mais explosiva. Então eu percebi que eu consegui me controlar bem nessas situações que saíram do controle. Eu que sou uma pessoa que eu gosto, né? Eu tento, na verdade, no que eu posso controlar as coisas que tá ao meu alcance ali. Eu consegui realmente deixar esses momentos aí de tensão na mão das pessoas que estavam ali envolvidas, que conseguiram também lidar muito bem. Então, eu acho que o que eu falaria para mim mesma é esse ponto específico do vestido. Tipo, lembre de tirar o vestido da capa e já ver se ele está certinho. E se não tiver, já providencia. Inclusive, leve em ferro. O ferro a vapor pro vestido, pelo menos pro meu, pro tecido, eu não vou saber qual é o tecido exatamente. Mas ele não funciona, ele não pega, ele acha que o a vapor deve ser para tecidos mais finos. Então, levem. Se você levar o vapor, até leva, mas leva um outro ferro também, por precaução. Porque aquele ferro que estava ali não era nem para o meu vestido, era para a camisa do meu pai. Ainda bem que aquele ferro estava ali. Mas levem,
então é algo que não estava no meu checklist original, mas eu colocaria. E eu acho que essa questão emocional mesmo é treino. Não é uma coisa que eu vou te falar, ah, não, Aline, eu sou assim mesmo, eu consegui levar isso porque eu sou assim, eu sou calma. Não, naturalmente não sou uma pessoa calma, não. Mas é treino e é confiança nas pessoas que estão ali envolvidas. Tanto a família, estavam todas as minhas irmãs, minha mãe, meu pai, meus sogros, eles estavam ali com todo o suporte que precisavam naquele momento inicial. E depois, claro, com todo o suporte do local, né? Sendo realmente ali o Calegari que foi muito certeiro nas coisas que precisou ali resolver. Então, eu acho que seria mais ou menos isso que eu falaria para a Samantha de um ano atrás. E você, É Felipe? exatamente isso. Oi? Eu falei, e você, Felipe, teria alguma coisa que você falaria para o Felipe lá atrás ou para outro noivo que está nessa fase pré-casamento? Ah, eu não mudaria assim praticamente nada do que a gente fez. O toque que eu gostaria de dar é justamente para que vocês aproveitassem, sabe? Porque passa o casamento e você fica com aquela sensação, nossa, quero voltar no tempo para curtir tudo de novo, sabe? Desde a preparação, não só no dia, né? Então, participe de cada momento, né? A gente sabe que às vezes o noivo fica mais ali de lado, tal, deixa mais para noivo, mas não, participem, porque é muito, muito gostoso você ver o resultado final disso tudo depois. Então você está ali participando, você põe sua cara também, ela até comentou do buquê, fiquei ajudando ela na escolha do buquê, porque tudo, você tem que participar, sabe? Porque a sensação pós depois é muito satisfatória, quando você se dedica, quando você coloca a sua energia nisso tudo e você vê o resultado, é muito gratificante, muito. Então tem que participar, tem que estar ali junto, sabe? Curtindo cada detalhe. Justamente porque o processo é o que conta muito, né? A gente passa, a maior parte do tempo é o processo. O dia realmente é como todo mundo fala mesmo, eu ouvi muitas outras falarem. É muito rápido, é, a gente acaba, às vezes, com uma sensação de tipo, não aproveitei tudo que eu queria, o que eu podia. Mas, assim, os noivos estão ali para cumprir. Acho que uma coisa também que é importante que eu percebi depois. A gente está ali para cumprir muitos protocolos. E tá tudo bem, a gente precisa cumprir. A gente tem, lógico, a vontade de querer curtir a festa, aproveitar muito com os convidados, mas é um dia que é feito para cumprir. É o ritual que você comentou até. É Que importante. a gente também tem isso muito ativo na gente. É um ritual. Então, tem alguns protocolos a serem seguidos, eles funcionam e a gente precisa seguir. Então, não se estressem também nesses momentos, né? Que às vezes tem que tirar foto, tem que fazer não sei o quê. E aí você fica, às vezes, é cansativo, mas assim, deixa o cansaço de lado. Você pode ficar cansado depois. Na hora ali, aproveita mesmo, faz tudo que precisa fazer, tira as 800 fotos que você tirar. E ainda mais eu que tenho muita referência, porque a gente buscou, nós dois temos muitas referências de fotos, a gente queria muita coisa. Muitas coisas não, algumas coisas não conseguiram, a gente não conseguiu fazer, mas várias outras foram feitas. Então, assim, é olhar para o que deu certo e agradecer muito, assim, não ficar se apegando a alguns detalhes que eventualmente não você queira fazer e não funcione. Porque tudo que vai acontecer também vai ter um resultado muito, muito positivo. Mas claro que a gente está falando da nossa experiência que foi com o Calegari. A gente não consegue opinar em outros espaços, enfim, não tem como. A gente realmente se sentiu muito tranquilo e preparado porque era no Calegari. Então, quem Eu está em acho dúvida, se tem alguém que aqui, se está nessa live que está em dúvida, vai visitar. E daí vocês vão ver o Vai bichinho que fica conhecer. vocês aí que a gente comentou. é legal. Eu também acho que o que vocês falaram, eu penso parecido, porque os protocolos, eles servem para não te deixar esquecer de nada importante. Lógico que vai ter coisa que falar, queria ter feito isso. Tem pessoas que eu não tirei foto, né? As protocolares, que nossa festa era grande. Então, putz, faltou uma foto ali ou outra. Mas o que você mais quer desse dia são recordações. Então, pelo menos você cumprindo aquele cronograma que a gente falou que dá certo, então, pelo menos o básico você está garantido e mais tranquilo, porque meu, você mais vai querer vai ser recordações desse dia. E até falando nisso, em recordações, vou avisar aqui o pessoal que depois da live eu vou postar lá no Instagram do Buffet, no feed, o Summy Day de vocês, que o JC enviou pra gente.
Então, eu vou postar no Stories, eu vou compartilhar o Reels que eu falei que a gente fez, lá daquela emoção do Felipe vendo a Samantha entrar. E no feed eu vou postar o Summy Day deles também, para quem quiser ver um pouquinho do resumo aí do dia deles, que tá bem bacana, que o JC Foto e Vídeo mandou aí pra gente. E a gente vai compartilhar. Legal. E aí, para fechar, a última coisa que eu queria pedir para vocês é para vocês deixarem uma mensagem para a equipe do Calegari, porque eu vou repassar para eles também um feedback de vocês, dos seus convidados, uma mensagem, pode ser uma palavra, uma frase, qualquer coisa que vocês queiram deixar para a gente passar para a equipe ali do Calegari. Acho que a gente só tem a agradecer, viu, Aline? A gente se sentiu muito acolhido, assim, todo mundo muito, assim, entregue ali no dia. A gente sentiu essa energia. A gente estava nessa vibe de casamento e eles pegaram tudo isso e conseguiram colocar em cada detalhe. Seja na limpeza, na alimentação, recebendo os convidados, tudo a gente via essa energia, né? Então, eles conseguem sentir isso da gente e passar pro serviço que está sendo realizado ali. Então, é um agradecimento, né? É um toque de carinho em cada detalhe, não é isso que o Calegari fala? É o slogan. O slogan é esse. Então, assim, realmente, é real. Não é só uma frase montada ali para impacto. É real, é verdadeiro. A dona Ana ali, que é a cabeça de tudo, e o coração, principalmente, de tudo, ela realmente consegue passar isso para toda a equipe. Então, assim, é o que o Fê falou. É a gastronomia, é a decoração, é a limpeza, todos que a gente conversou, que a gente teve que tratar qualquer assunto, todos, sem exceção, foram excelentes. A gente fica muito agradecido porque é um momento realmente muito especial, muito marcante na vida de um casal. E a gente teve tudo ao que a gente esperava, assim, alcançou, na verdade até ultrapassou as nossas expectativas. Até minha sogra estava falando aí num comentário, ela falou, então faz os 10 anos de casamento aí no Calegari. Isso é uma coisa que a gente tinha falado mesmo, né? A gente falou, depois que acabou a festa, a gente falou assim, a gente não vai querer não ter mais festa, a gente vai querer fazer renovação de 10 anos. Então, daqui 10 anos a gente vai se ver de novo, porque a gente vai querer fazer outra festa. Ah, legal. E vai ser perto da nossa de 10 anos também, né? Porque a gente casou em outubro, vocês março, então a gente vai fazer 10 anos, depois vai ser vocês. Então vai ter a nossa e depois vai ter a de vocês também. Olha, é verdade, ficou pertinho. É verdade, aí, ó. Aí, casar comemorando bodas também, já aproveitem, ó. Muito legal, gente. Foi um prazer esse bate-papo aqui com vocês. A energia de vocês, eu falo. Até a Ana brinca comigo, que às vezes eu filmo, falo com os noivos lá durante o casamento e minha voz está perto da câmera e sai muito alto. Ela fala, Aline, parece que tá mais empolgada que os noivos. Aí eu falo, eu acho que eu fico mesmo, Ana, porque ainda mais os noivos que eu vou acompanhando um pouquinho do processo, né, como foi vocês, a Débora que casou esse final de semana também, a gente já se falava lá fazia tempo, aí vê, sabe, o processo, aí o dia realizando, tá dando tudo certo, como estão felizes, eu fico muito feliz, sabe? Eu sinto essa energia, sabe, eu fico empolgada, então sempre que eu tô lá, não é sempre, até para esclarecer aqui, gente, né, que nem a Samantha falou que eu levei lá o buquê, os docinhos, eu perguntei lá qual que era a decoração dela para ela fazer, é que eu tava aqui aquele dia na serra, falei, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa, né? Se eu não estiver aqui quando vocês vierem, me perdoe, mas se eu estiver aqui, com certeza eu faço questão, porque eu fico muito empolgada, eu me contagio com essa energia. Então, eu também queria agradecer muito a participação de vocês, e eu espero vocês lá no podcast depois. Se a live deu 1h30, imagina esse podcast, que aí não tem limite de hora. A gente vai falar de detalhes, mostrar fotos, e o pessoal vai participar também. Então tá bom, Com gente. certeza, a gente está aqui à disposição. Legal aí. Então, boa noite. Boa vida 2 aí, voltando para a rotina amanhã. Que essa energia aí vá com vocês, entre na rotina de vocês e que a gente volta, talvez, quem sabe, antes dos 10 anos, numa boda de 5, né? A gente se encontra aí para uma próxima festa também. Exatamente, a gente não descarta nada, a gente está aqui topando tudo. Para quem não queria nem a Obrigada, festa de casamento, né? Agora vamos fazer várias bodas.
Até uma das madrinhas falou, vocês podiam fazer igual bebê, né? Mêsversário, né? Vai fazer. Eu falei, aí já, não é que ele queira, mas né? Seria muito interessante. Mas vamos ver, quem sabe, os de 10 anos a gente já deixou como certo. Quem sabe a gente antecipa até para 5. Vamos ver, né? Legal, e a gente espera vocês aqui, então. Um beijão, gente, boa noite. Com certeza. Boa noite pra Obrigada. E até o podcast. Beijo, pessoal. Tchau, Até o podcast. Tchau, tchau. tchau.